Começando a gravação. Então, comecei a gravação. Começar, então, dando minha boa noite a vocês, os que estão presentes agora no modo síncrono e os que vão nos assistir posteriormente. Esse é o nosso primeiro encontro da disciplina de processo constitucional. Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Marco Félix Jobim e eu vou ser o professor da disciplina de vocês. Eu também sou o coordenador do curso, né, da Escola de Direito, né? Então, fica bem fácil de me encontrar, porque eu estou quase sempre na coordenação. Enquanto o professor Elton, que também é coordenador da disciplina de Filosofia do Direito, eu agora vou dar a disciplina de processo constitucional para vocês também, sendo membro lá da coordenação. Então, fica bem tranquilo de me achar lá. Eu estou lá praticamente todos os dias em turnos inversos. Se eu não estou enganado, só segunda-feira que eu fico o dia todo e depois eu começo a fazer turnos invertidos. Terça de tarde, quarta de manhã, quinta de tarde e sexta de manhã. Então é muito fácil eu me achar, é muito fácil falar comigo, é muito fácil marcar um horário para que a gente possa eventualmente não ficar só aqui no ambiente virtual e recebê-los e recebê-las lá na coordenação do oitavo andar, até para que vocês conheçam lá também a coordenação que é muito legal quando o pessoal vai lá, toma um cafezinho, bebe uma água, conhece todo o oitavo andar ali. Então, fiquem bem à vontade. Por que eu sou professor dessa disciplina? Porque o meu mestrado, que eu fiz lá em 2007, 2009, ele aborda um tema de processo constitucional, né? Eu fiz uma dissertação na época, né? Dissertação é o nome do trabalho que tu faz no mestrado, sobre o princípio da duração razoável do processo, que é uma garantia processual constitucional que está inserido no bojo da nossa matéria. E aí eu fiz o doutorado também, de 2009 a 2012, também na área. Eu fiz o doutorado num tema da jurisdição constitucional, que até o final do semestre a gente vai conversar um pouquinho, que é um novo modelo de processo para o Brasil em causas muito complexas e envolvendo violação radical de direitos. Se chama processo estrutural. O meu livro foi o primeiro no Brasil, no início de 2013, a trabalhar com esse tema especificamente, né? Então, o processo estrutural, assim, vamos chamar uma linguagem mais atual, né? Viralizou, né, a partir do nome do meu livro de 2013. E é um tipo de processo muito ligado, né, aos valores constitucionais, principalmente aos direitos sociais. Então, até o final do semestre, a gente vai dar uma olhadinha nisso também. E eu também tenho o meu pós-doutorado, que foi na Universidade Federal do Paraná. Ele, embora seja em processo civil, que é sobre eficiência do processo civil, eu também abordo o artigo 37 da Constituição, que é, claro, né, o princípio da eficiência administrativa. Então, embora não seja um tema de processo constitucional, é um tema constitucional também e tem repercussão no processo. Então, esse sou eu. Eu sou professor também do programa de pós-graduação em Direito, no mestrado e no doutorado, lá no 10º andar. Então, se eventualmente não me encontrarem no oitavo, vão me encontrar no 10º andar dando aula. E olha que interessante, esse semestre eu vou dar disciplina que eu não dava há algum tempo também no mestrado. Eu dou 6 meses no mestrado, a disciplina, e depois os outros 6 meses eu dou a disciplina do doutorado. Esse semestre é no mestrado. E a minha disciplina no mestrado é processo constitucional também. Então vai ficar bem interessante, porque eu posso trazer uns debates que vão vir lá de cima do 10º andar, né, com os mestrandos e os seminários envolvendo essas nossas temáticas, e eventualmente trazer alguns assuntos bem quentes, bem novos aí para que vocês possam, né, ver o que tem mais de contemporâneo, né, o mais atualizado na matéria do processo constitucional, certo? Eu vou passar aqui algumas telas que vão mais ou menos delimitar o nosso semestre. Hoje, você sabe, é um encontro síncrono bem introdutório. Vocês vão ter, a partir de segunda, então, o módulo 1 do percurso de aprendizagem aberto. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que vai estar tudo disponibilizado lá no Moodle para que a gente possa ter o melhor semestre possível. Certo? Então, eu vou começar a colocar algumas telas daqui a pouquinho para que a gente, eventualmente, possa conversar. Outra, tanto de manhã quanto de noite, são os nossos encontros síncronos, a princípio a cada 15 dias.
nessas 2 primeiras semanas é uma após a outra. Semana que vem também tem encontro síncrono. Depois tem a cada 15 dias. Tentem vir, porque esse é um momento de debate, esse é um momento que a gente pode dialogar, esse é um momento que a gente pode tirar dúvidas e, a partir das provocações de vocês, né, ficar gravado aqui também para os colegas que não vieram, as dúvidas que podem ser dúvidas deles também, certo? Então, tentem vir, tentem estar sempre presentes nos encontros síncronos, que é um encontro, né, bastante rico em termos de debate, em termos de organização de sala de aula. Tá? O encontro simples, então, é para vocês aproveitarem. Aproveitarem. E presencial, vocês podem me encontrar sempre lá, como eu já falei para vocês. Processo constitucional, como vocês devem imaginar pelo nome da disciplina, é a teoria, é o processo que se encontra na Constituição. Eu já vou mostrar para vocês, no nosso percurso ali de sala de aula, as disciplinas que a gente vai estudar ao longo dos módulos, certo? Vamos lá, vamos eu vou abrindo e fechando quando tiver algo assim que eu acho que tem que fechar a tela, né, do PPT ou a tela do Moodle para mostrar para vocês, para conversar, eu fecho porque eu acho que fica mais dinâmica aí a nossa conversa, certo? Então, vendo bem aqui, só me deem um ok? Sim, Estão conseguindo ver? Tranquilos? Tranquilas? sim. Ótimo. Eu estou gravando, né? Sim, Tá, tá. não, maravilha. Se eu não dou, eu tô ralado. Vamos lá. Primeira coisa que você, essa aqui, ó, essa aqui eu tô aqui como estudante. Vocês estão vendo aqui em cima, né? Daqui a pouquinho eu vou mudar para professor para mostrar umas outras coisas para vocês. Mas por enquanto eu tô como estudante e hoje vocês só veem isso aqui. Segunda-feira vocês vão ver aqui nesse lado do grupo de trabalho o primeiro módulo à disposição de vocês. Primeira coisa, como vocês já devem saber, contrato pedagógico. Esse é o nosso contrato, então vocês têm que ler, né? E no final dar o aceite para começar a liberar a partir de segunda-feira as disciplinas para vocês, os módulos para vocês. 2, tutorial. Vamos só mostrar aqui, né? Tem que dar uma lida, leiam com atenção, finalizem e a partir de segunda de manhã cedo já está aberto para vocês. Aqui tem os tutoriais, né? Bem explicativos, vários vídeos rápidos, objetivos, de questões ó, de 2 minutos, de 1 minuto, de questões que são importantes para vocês, enfim, terem toda essa movimentação dentro do nosso Moodle aqui. Então, usem e abusem dos tutoriais. Aqui nós temos o percurso de aprendizagem. Aqui eu vou parar um pouquinho, certo? Professor, eu tenho uma Oi, dúvida. oi, fala, Desculpe Jaqueline. interromper. Assim, ó, eu tô fazendo 3 cadeiras online, então conciliar os horários está meio complicado. Uhum. Esse sempre vai ser o seu horário? Sim, as disciplinas online sempre é às 10 da manhã, a minha, e às 19h15 o encontro da noite. Pode fazer de manhã ou pode fazer de noite. Qualquer coisa, ela fica gravada aqui no nosso Moodle, ela vai ficar depois à disposição, sem problema nenhum. E qualquer dúvida, fórum de avisos, manda que eu já respondo assim que acessar É que como o... eu tô fazendo 3, eu vou ter que escolher, sabe, se ficar nos mesmos períodos. Por isso que eu tô perguntando. Eu gostaria de assistir todas, mas 3 é complicado. Hoje deu perfeitamente bem. Sim, Eu porque gostei não, muito. que na verdade sim, tem uma que é às 9 da manhã e às 10 da manhã, que daí são disciplinas diferentes que conseguimos fazer elas serem em horários diferentes. Agora de noite, se eu não estou enganado, são todas às 19h15. Aí realmente Sim. vai ter que escolher a que vai assistir e depois vai assistir, né, assíncrono pela gravação que vai ficar para vocês no YouTube. E aí, Então tá, qualquer muito dúvida, obrigada. fora de avisos, não tem problema nenhum. Tá bom, obrigada. Nada, que isso. Aqui é o nosso mapa de aprendizagem, certo? Esse aqui é o nosso semestre. Esse aqui é o nosso semestre. Tá? Então, vocês podem ver ali que dia 7 de agosto, que é segunda-feira, tem um selinho amarelo que vai ser liberado o primeiro módulo para vocês, que vai trabalhar a disciplina de Constituição e Processo, ou Processo e Constituição. Tanto faz, a ordem aqui não interfere em absolutamente nada. Tá? Então, os primeiros 2 módulos, que são os amarelinhos, vão trabalhar as relações entre Constituição e processo. Depois, a gente vai para o módulo 2, ou para o percurso 2, com 3 módulos.
Não sou gremista, mas vou falar bem do Grêmio para ninguém falar mal que eu estou falando mal do co-irmão, certo? Então, o Grêmio está ali, ó, nos 3 módulos do percurso 2 e vão trabalhar com uma matéria bem importante, da colocando uma matéria bem importante aí na cor azul, que são os direitos fundamentais processuais ou garantias fundamentais do processo ou princípios processuais constitucionais. Também aqui, como vocês vão ver ao longo do semestre, o nome, para mim, é o que menos importa. Por que eu sempre falo 2, 3 nomes? Porque é o que vocês vão encontrar na doutrina. Estão falando a mesma coisa, mas com nomes, né, um pouquinho diferentes. Então, aqui a gente colocou direitos processuais fundamentais. Ora vocês vão ver outro nome, ora outro nome, mas o conteúdo é o mesmo. Então, a gente vai ter 3 aulas, 3 módulos sobre direitos processuais fundamentais. Aí a gente vai ver, né, os princípios que estão ali no artigo 5º, é bem legal. Depois entra o Colorado na veia. Né? O módulo 3 o percurso 3 são 4 módulos que vão trabalhar aquelas ações constitucionais. A gente também chama de remédios constitucionais, né? O habeas corpus, o mandado de segurança, o mandado de injunção, a ação coletiva. Então, aqui a gente vai estudar as ações ou remédios constitucionais. E aí a gente vai para o módulo final. Isso é pensado dentro da disciplina, porque aqui você já tem que estar amadurecidos e amadurecidas suficientemente para esse módulo final, que é o mais polêmico. É o mais polêmico. Por quê? Porque vai trabalhar aquelas ações que geralmente são julgadas, que a gente vê a semana toda no Supremo Tribunal Federal. Vai ser parte da nossa jurisdição constitucional, onde a gente tem um espaço muito grande para o controle de constitucionalidade de leis. Então, a gente vai ver por que o Supremo pode julgar da via como vem sendo julgado e aonde que ele exerce função a mais daquilo que é permitido pela Constituição, se é que exerce. Tá? Isso a gente vai responder lá nas últimas aulas, nos últimos módulos. Né? Então, a gente vai ver o que é uma ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai ver o que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a gente vai mergulhar no controle de constitucionalidade de leis. Então, vocês vejam bem, né? 4 matérias bem delimitadas no nosso semestre e vai num crescimento. Da mais tranquila, da mais fácil, né? Começando a dificultar até chegar no xodó do semestre, que é a jurisdição constitucional, que é o que todo mundo quer saber. Só essa semana, né, pessoal? Só essa semana a gente teve 2 decisões do Supremo que não saem das mídias. Alguém sabe quais são? Alguém ouviu falar das decisões do Supremo dessa semana que estão causando polêmica? Uma Aquela relacionada que. com o uso de drogas, né? Isso, uma sobre a descriminalização da maconha, E perfeito. outra da questão da honra, né? Não é mais Isso, a legítima defesa da honra no da tribunal do honra. júri. Vejam Isso. bem, e toda semana sai decisão polêmica no Supremo. E uma coisa que vocês vão ter que aprender nesse módulo aqui, nessa cadeira aqui, nessa disciplina aqui, né? As coisas acontecem e a gente tem que dar aula sobre aquilo que acontece. Aqui não existe viés político, viés ideológico de nada. Vocês vão ver que os nossos exemplos são bem polêmicos, mas são exemplos que acontecem e que aconteceram e que vão gerar desconforto, possivelmente, de um lado ou de outro. Não adianta, a vida é assim, a jurisdição é assim, o processo é assim. Então, vocês vão estar conversando com um colega que discorda da decisão do Supremo por X razões. Ou vão estar falando com um colega que concorda da mesma forma com vocês por Y razões. Não tem problema nenhum. A nossa matéria ela é acalorada, ela é polêmica. Se perguntar numa aula que a gente tem possíveis 212 estudantes, quantos são a favor das decisões dessa semana e quantos são contra, vão pegar uma porcentagem boa, tanto a favor quanto contra. Quase nunca é unânime essas decisões. Então, elas são polêmicas. Quando aparecer uma decisão que a gente está trabalhando dentro do módulo polêmica, é porque aconteceu e a gente tem que debater. É bem assim, ok? Então, não se assustem com o conteúdo das decisões daquilo que acontece no dia a dia do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais constitucionais ou das Supremas Cortes existentes no mundo inteiro, porque é exatamente com isso que vocês vão trabalhar
ali fora quando se formarem. Tá? Se já não trabalham, né, em alguns tribunais que julgam esse tipo de caso. Aqui vocês têm o plano da disciplina, depois deem uma olhadinha, né, que vai ser bem delimitado as matérias que eu acabei de mostrar para vocês naquele percurso de aprendizagem ali. Ó, estão todas elas aqui, dentro dos módulos, né, e da unidade de aprendizagem, aquilo que a gente acabou de conversar. Então, aqui é só dar uma lidinha. E aqui que é bem importante. Aqui é extremamente importante essa deixa eu ver, essa lâmina aqui. Por quê? Eu sou assim, eu tenho muito de... No mundo e no direito constitucional, não sei se vocês conseguiram estudar isso no Constitucional 1 ou 2, porque já é uma matéria muito próxima já de uma pós-graduação, mestrado, doutorado. Existe uma briga muito grande entre procedimentalistas e substancialistas. Isso é uma questão doutrinária dentro do direito constitucional. Tem gente que é muito procedimentalista, tem gente que é muito substancialista, né? Ou seja, larga o procedimento para, enfim, achar a justiça no caso concreto, a substância, né? E eu sou um pouco dos dois, eu sou meio todo em cima do muro ali, sabe? Eu navego um pouquinho nos dois. Eu sou bastante procedimentalista, mas também namoro muito, né? Flerto muito com o substancialismo. Então, eu sou muito procedimentalista. O procedimento que a gente está combinando quando acessa o contrato pedagógico e aceita é aquele que a gente vai trabalhar até o final do semestre. E esse aqui é o nosso plano de avaliações. Plano de avaliações. Como você sabe, porque eu acho que vocês já fizeram, todo mundo aqui, cadeira online, tá? Você sabe que a gente está concorrendo a 1.000 pontos. A 1.000 pontos. Vejam bem, a gente tem em todos os módulos, do módulo 1 ao módulo 16, a gente tem 10 pontos por módulo para fazer o quiz e 5 para responder uma questãozinha, refletir e argumentar. O quiz parece a banda, né? O quiz, né? O quiz, o programa corrige, ou seja, tu pode não tirar os 10, mas o refletir e argumentar é pela tua resposta, é pela tua disponibilização do tempo de parar, refletir e responder. Então, você só respondendo já tem 5. E se acertarem todo o quiz, pessoal, que é só um mapa mental do que vocês leram e assistiram durante a aula, se vocês só fizeram isso, você já tem 230 pontos dos 1.000 garantidos. 230 pontos dos 1.000 garantidos. Depois, a gente tem uma segunda avaliação do dia 4 de 9 de 2023 em grupo. Em grupo. Eu ainda estou fazendo os trabalhos, claro, porque vai ser liberado lá na frente. Vou fazer um trabalho bem interessante, bem polêmico sobre decisão judicial. Eu acho que é o que a gente mais quer nessa disciplina, né? E aí vocês vão se apaixonar e vão fazer em grupo. E aí estão concorrendo a mais 230 pontos. Entregou, corrigir, fizeram em grupo, aí, ó, 230 mais 240, já estão com 470 pontos. É praticamente mais uma ali das avaliações, já está praticamente já nos 700 pontos. Mas vamos lá. No dia 2 de 10, a gente tem, então, uma avaliação objetiva, tá? Também, né? Questões muito ligadas ao que a gente estudou nos primeiros 9 módulos, não tem surpresa. Eu prefiro apostar na repetição do que apostar na surpresa. A surpresa tão deselegante. Acho surpresa tão longe da realidade que eu convivo que vocês podem ter certeza que não vão ter surpresa, né, nas avaliações objetivas. É o que a gente teve nos primeiros 9 módulos. Depois a gente tem uma outra avaliação, que aí sim, né, é a avaliação dissertativa no módulo 13º ali, no dia do módulo que começa dia 30 de 10 de 2023, e tem a avaliação final de 150 pontos, fechando aí os 1.000 pontos. Se criarem uma rotina, se conseguirem fazer todas as avaliações, né, acertando umas, errando outras, mas fazendo todas, eu tenho certeza que o semestre de vocês vai ser bem tranquilo. Certo? Mas para isso, pessoal, vocês têm que criar uma rotina. Já vou chegar nisso. Sobre aqui a avaliação, alguma
Alguma pergunta? Tá tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tá, ótimo. Você já deve conhecer isso aqui, estou só reforçando e mostrando já pela linha do procedimentalismo como a coisa vai ser dentro das 4 linhas que a gente vai estudar. Deixa eu ver se aqui ainda tem alguma outra coisa. Aqui tem a reunião do Zoom, que vocês entraram, já sabem como é que é, e os grupos de trabalhos que vão abrir mais ali na frente para que vocês possam escolher os grupos e os temas serem sorteados. Aqui os nossos avisos e dúvidas. Eu já tenho aqui, ó, eu já tenho aqui 2 avisos para vocês, né? Um contato inicial e depois a mensagem do nosso encontro síncrono. Aqui no contato inicial, eu não sei se vocês já chegaram a abordar, eu coloco o nosso grupo de WhatsApp. Ó, para aí. Para aí. Eu vou colocar aqui para vocês. Todos vocês já entraram na comunidade de WhatsApp? Não. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. E vocês podem entrar. E a partir lá de segunda-feira, quando tiver um número bom já de colegas, eu começo a passar algumas coisas pelo WhatsApp. Eu começo a passar algumas coisas pelo WhatsApp. Certo? Vamos lá. Para ficar bem claro para quem está aqui nos ouvindo e para ficar bastante claro para quem vai nos ver daqui a pouquinho mais. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Me deem só um minutinho que eu já venho. Desculpa, pessoal. Aqui, entraram já? Ainda não, Tá. professor. Eu Só tenho clicar. outra dúvida. Tá, é só Outra clicar. dúvida. Clica. Tá, só deixa eu. Já te dou a palavra, Jaqueline. Só aqui, ó. Combinação nossa. O WhatsApp é o extra. A nossa matéria toda está dentro dos 4 quadrados do Moodle. Certo? O WhatsApp é para coisas mais leves, né? Estou passeando numa livraria, achei um livro legal, tiro uma foto e mando para vocês. A gente já tem a bibliografia básica aqui. Não vai atrapalhar, vai só agregar. Estou vendo um filme, tem um baita do conteúdo de processo funcional, tiro foto da capa, mando para vocês. Achei um artigo que pode dar um outro contexto para você sobre alguma coisa, passo ali, certo? São matérias extras para que vocês, eventualmente, possam curtir a mais essa disciplina que é tão interessante de processo funcional. Querem conversar? Esse é o meu WhatsApp pessoal dessa comunidade. Querem conversar comigo, perguntar alguma coisa? Ok. Mas perguntem por aqui se é alguma coisa relacionada à disciplina. Entrem nos avisos ali e perguntem ali, porque aí fica gravado e a dúvida de vocês pode ser a dúvida de outros. Então, façam aqui. Porque se forem fazer uma pergunta da disciplina por WhatsApp, eu vou pedir, faz lá no fórum. Por quê? Porque o WhatsApp é uma comunidade de informação. Tá? Só de repassar informação. Fala, Jaqueline. Sobre o trabalho em grupo, professor, eu só conheço mais uma pessoa nessa turma. Dá para fazer em dupla? Como é que faz? Assim, ó, vai abrir mais à frente, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas se acabar sendo só 2 inscritos lá, vai acabar com 2 sendo feito, tá? Não se Ok. preocupa. Maravilha. Certo? Então, aqui fechou. Vamos voltar aqui. A disciplina de processo funcional. Avisos e dúvidas, então, aqui é a reunião do Zoom e aqui vai abrir depois para vocês fazerem os trabalhos de vocês. Vamos agora abrir uma outra janela. Vamos abrir agora uma outra aqui. Então
Estão vendo bem aqui o nosso arquivo? Ok. Primeiro, então, o contrato pedagógico. Depois, a nossa disciplina não possui os 16 módulos que eu acabei de mostrar para vocês. Rotina. Rotina. Vejam bem, vou contar minhas experiências pessoais, certo? Se é que pode fazer diferença na vida de vocês. Como eu falei para vocês, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho um pós-doutorado, eu fiz minha graduação, fiz 3 especializações antes do mestrado, e agora, mesmo estando na coordenação, dando aula no programa de pós-graduação, eu acabei uma especialização em filosofia na PUC. Porque eu me condicionei a criar uma rotina para fazer as aulas online, né? Que era o quê? Terças, quartas e quintas, de noite, quando tudo acabasse aqui em casa, eu assistia às aulas e fazia as atividades. Criei minha rotina. Acabei todas as disciplinas de uma pós inteira antes de 1 ano e fiz o trabalho de conclusão em 2 meses. Acabei, estou só esperando o certificado agora. Então, crie uma rotina. Sexta-feira é dia das disciplinas online. Botem isso na cabeça. Vocês não precisam ir na PUC, vocês não têm disciplina presencial na PUC, é para as disciplinas online. Então, sexta-feira de manhã, quem tem as aulas de manhã, tira 1 hora para fazer, assim como de noite tira 1 outra hora para fazer. Criem, essa rotina é muito importante. Leiam os conteúdos. Vocês vão ver que eles não são longos, não são extensos, eles são objetivos. Vejam as aulas, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito nesse modelo online de disciplina em processo constitucional, certo? E encaminhe as dúvidas pelo nosso fórum. Cumpram os prazos. Olha, vocês estão vendo aqui, eu sou muito na boa, mas só que não é a aula como a gente está acostumado a presencial. Aqui, quem manda no sistema não é o Marco, é uma inteligência artificial. Ela é programada para fechar prazo e abrir prazo, assim como é no Poder Judiciário, assim como vocês vão enfrentar em várias etapas da vida de vocês daqui para frente. Então, além de criar uma rotina, a rotina tem que ser criada dentro do prazo. Então, a partir de segunda, por exemplo, abre o módulo de vocês. Vocês têm até domingo para a entrega do prazo, do quiz e do argumentar e refletir. Ponto. Olha só olha o que o sistema faz. O sistema já faz o choro. Professor, posso entregar depois? Pode. Olha ali. Não, tentem não fazer isso. Mas para não acumular as matérias que você já tem na semana. Então, vocês têm ainda 8, 9, 10 data limite para entrega com atraso. Ou seja, já é, professor, posso entregar depois? Pode. Está ali o sistema. Aberto até o dia 10. Isso vai acontecer com todas as semanas com vocês. Aí, claro, né? O sistema também permite que vocês encaminhem os atestados se não conseguirem fazer. Então, tem até, por exemplo, o dia 15, a data limite para encaminhar o atestado que vocês têm para a secretaria, para, claro, ser avaliado pelo comitê da Escola de Direito, se é caso ou não de refazer aquele determinado quiz, o argumentar e refletir, ou outra atividade que eventualmente tenham perdido. Certo? Dúvidas, questões técnicas também está aqui na lâmina. Essa lâmina aqui vai lá para o nosso suporte ali, não se preocupem, né? Os encontros síncronos são todos aqui já marcados, mas vocês também têm marcados ali do que eu já mostrei para vocês naquela área ali do Moodle. Né? Utilizem o fórum de dúvidas que a gente já conversou, assistam os vídeos. Atividades em grupo, então, a Jaqueline perguntou, vão ser abertas daqui a pouco. Eu vou trabalhar com casos, possivelmente com vocês. E isso vai ser bem interessante para a vida de vocês, então debatam com os grupos que vocês eventualmente tenham. Certo? Então, esse é o nosso semestre até agora. Até aqui, alguma dúvida? Não. Nada? Tudo tranquilo? Rita, Catarina, Alexandre, Vitória, Melissa, tudo bem? Tudo tranquilo. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Vocês não têm esse acesso, mas eu vou abrir para professor. E é assim que vocês vão ver a partir da semana que vem. Ó. Esse aqui não abriu ainda, vocês não têm acesso, mas eu vou abrir para mostrar como está dentro do Moodle administrado o conteúdo para vocês. Tá? Então, semana que vem vocês vão abrir.
E vai estar aqui, ó, módulo 1, relações entre a Constituição e processo. Vocês vão ter aqui os objetivos de aprendizagem, a trilha de aprendizagem, que é muito interessante, vocês olharem o que vocês vão aprender ao longo daquele módulo. Aí vocês têm uma mini, não é nem mini aula, né? Uma mini apresentação do módulo pelo professor. Ó, tá ali, eu ali, com a Constituição do lado. Fiquei até bem, né? Fiquei até tranquilo, estou fazendo ali uma pose, mas vocês vão ter ali sempre vídeos assim bastante rápidos, de 3, 5, 8 minutos, assim, estourando, porque é só para apresentar o que vai ser o caminho de vocês dentro da disciplina. Aí vocês têm uma contextualização sobre qual é a matéria que vocês vão estudar, algumas perguntas para reflexão, e aí sim, o texto multimodal. Quem fez esse texto foi o professor Pedro Adami, né? Ele, infelizmente, né, acabou saindo desse semestre da PUC, mas ele deixou, né, esses textos aqui para nós, onde vocês deem uma olhada, porque esse texto é muitas vezes a base toda do quiz. E da pergunta, refletir e argumentar. Então, deem uma boa olhada aqui. Ó, casos polêmicos sempre vão estar presentes nesses textos e nos módulos. Tá? Aqui nós temos o primeiro exemplo, por exemplo, a população brasileira na escravidão, e o segundo exemplo do Holocausto. Então, né, leiam, que vocês vão ter uma base boa aí para fazer as atividades do módulo. E aqui duas coisas assim que eu estou colocando como novidades. Assim. A primeira nem é tanto, né? Que é o podcast, que é sobre algum trecho de alguma obra que eu acho interessante, principalmente aqui. A gente está falando da Magna Carta, que é o que está no texto multimodal, mas aqui que eu queria convidar vocês, aqui sim, não é a mesma coisa que aquele momento inicial que eu paro para falar sobre o que vocês vão encontrar no módulo. No final do módulo, eu estou colocando uma aula de 5, depende da disciplina, né? 5, 8, 10 minutos, aí realmente uma aula sobre a matéria, gravada assim, bem espontaneamente, ó. Sem os equipamentos da PUC, sem todo aquele, né, aquele layout ali do módulo inicial. Aqui é uma aula que eu estou gravando para deixar mais completo o módulo de vocês. Explicar com as minhas palavras o que vocês eventualmente leram. Não tentem só ver não tentem só ver a aula, porque a aula é só um complemento. Tem que ser vista pelo menos com a leitura ali do texto multimodal e das outras coisas. Vai ficar mais fácil para vocês. Então, eu estou lá. Estou conversando daqui, ó. Então, isso aqui e o WhatsApp, que é a comunidade, são duas coisas que eu estou colocando aí esse semestre como novidades aí para vocês. Aí um texto sobre a Magna Carta, de um autor, vou sempre trazer um artigo sobre a principal matéria que a gente está vendo naquele módulo. Aqui os questionários, né, refletir e argumentar, para vocês fazerem, o quiz, a data que vocês sempre vão ter dos módulos. Aqui, deixa eu até tirar aqui. Importantíssimo, a nossa matéria tem filme e série à torta e à direito. À torta e à direito. Então, em quase todo módulo, a gente vai indicar um filme, uma série, ou algum vídeo que está no YouTube para vocês verem para complementar a matéria. Mas, principalmente, a partir dos filmes e das séries, vocês vão aprender muito processo constitucional. Muitas das garantias processuais constitucionais já foram trabalhadas em filmes, não brasileiros. As garantias são, né, universalizáveis. Então, por exemplo, tem vários filmes americanos que têm conteúdo de devido processo legal, de juiz natural, de promotor natural, de fundamentação das decisões. E isso tudo a gente está indicando para vocês. E vocês, se conseguirem, por favor, tentem assistir. Cadê aqui? Aqui a gente tem, por exemplo, né, 12 Homens e uma Sentença. A gente coloca aqui alguns trechos do filme, né?
A gente tem aqui Making a Murder e o trailer. A gente tem aqui também The Confession Tapes, o trailer, e o Set de Chicago e o trailer. Se vocês verem o Set de Chicago, não sei se alguém já viu o Set de Chicago? Não. Já, muito bom. É espetacular, né? É muito bom. Catarina, né? Que falou. Isso. Catarina, assim, ó, talvez rever quando acabar o semestre, tu que já viu, tu vai ter né, uma outra leitura do que aconteceu aqui no Set de Chicago. Sim, muito interessante. Eu vejo e revejo o filme a todo momento, tá? Porque né, eu sou, né, a gente nunca é o mesmo quando vai assistir algo, ou ver algo, ou fazer algo pela segunda vez ou pela terceira. Então, a gente sempre está renovado. O Set de Chicago é sobre o julgamento dos 7 ativistas que foram contra a Guerra do Vietnã. É espetacular, é muito bem feito, é muito bem filmado, tem um conteúdo constitucional gigantesco e trata de casos de liberdade de expressão que a gente trata no dia a dia hoje, apesar de ter sido nos anos 60. Os debates de liberdade estão, né, bombando dentro do Poder Judiciário brasileiro. Então, né, esse é um dos filmes que complementa a nossa matéria. E tem as dicas de leitura aqui também, né? Eu botei o meu livro de tese de doutorado aqui, porque tem muito a ver com as matérias de processo e jurisdição constitucional, medidas estruturantes na jurisdição constitucional, né? Um estudo da Suprema Corte dos Estados Unidos e do Supremo Tribunal Federal. Eu também coloco aqui um outro texto, né? Um outro texto, para que eventualmente vocês queiram complementar a leitura de vocês, e aí a transcrição do podcast. Então, esse aqui é o que vocês vão ter a partir de segunda. Olha aqui, ó, bem feitinho, isso aqui em 1 hora, assim, bem trabalhado, vocês conseguem fazer, né, bem esse módulo aqui, claro, criando uma rotina. Certo? Estão me vendo? Agora estão me vendo. Certo? Sim. Então, esse vai ser o nosso semestre, né? Prometo muita discussão, prometo muito debate. Né? Eu sou apaixonado pelos casos. Tanto é que eu fui estudar no doutorado um deles. Né? Eu fui estudar o caso da segregação racial nos Estados Unidos, nos anos 50 do século passado. O grande caso que determinou a inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas públicas. Então, eu sou apaixonado por essa matéria. Então, se fixem, né, naquilo que a gente vai trazer durante o semestre. Certo? Bom, era isso que eu tinha para falar nesse primeiro encontro. Alguma questão assim que fica para trás? Querem saber? Rita, Catarina, Alexandre, Vitória, Melissa, Jaqueline. Acho que está tudo bem explicado, professor. Tá Não tem aula, ótimo. na verdade, encontro não é aula, né? Mas não tem matéria hoje, né? Hoje é só uma descrição do semestre, para que vocês fiquem tranquilos aí e saibam que é muito fácil me encontrar. É muito fácil me contatar. Vou estar sempre à disposição de vocês para que vocês tenham um grande semestre, porque essa é uma grande matéria. E a gente está apostando muito nessa matéria para ela dar certo. Tá? Para ela dar muito certo na vida de vocês. A gente acredita que, da forma como a gente vai tratar o semestre, essa matéria vai ficar marcada na vida de vocês. Como uma matéria que vai trazer grandes transformações para a vida prática de vocês ali fora. E principalmente para a teórica, que é discutindo, né, casos de igual para igual com colegas, com professores, que é o que realmente nos interessa aqui, sem conteúdo político, sem conteúdo ideológico, só estudando fatos, o caso em si. Esse caso aconteceu, esse caso é polêmico, então vamos trazer para a sala de aula, porque ele faz parte do processo constitucional e a gente tem que, né, saber discuti-lo e aprender os seus erros e seus acertos. Não interessa se foi no Brasil, não interessa se foi aqui na Argentina, não interessa se foi nos Estados Unidos, não interessa se foi no Paquistão. Por que eu falo Paquistão? Porque eu acabei um livro agora que eu trabalhei num dos capítulos, o Poder Judiciário do Paquistão. Não interessa se foi Bangladesh, que foi outro, né, sistema que eu estudei também. Todo mundo está julgando casos parecidos.
a gente tem que entrar na onda e saber que esses casos devem ser estudados, debatidos, né, sem polêmica, mas com sempre o interesse acadêmico de aprender mais para aplicar mais ali na frente. Tá bom? Maravilha? Tudo certo. Fechado, então. Qualquer coisa, o WhatsApp da comunidade é o meu WhatsApp. Coisas assim do dia a dia, tranquilo, perguntar por ali. Se é da disciplina, coloquem aqui no avisos e perguntas, tá bom? Uma boa noite para vocês. A gente se encontra síncrono semana que vem, às 19h15. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa É noite. isso. Obrigada, boa Valeu. noite. Valeu. Tchau, tchau.